Campinas confirmou até agora 14 casos de gripe A. Na última campanha nacional de vacinação, a cidade não atingiu a meta. Um dos fatores é a falta de conhecimento da população com relação à frequência que a dose deve ser tomada. Por isso é importante lembrar que as vacinas ainda estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. Somente neste ano, em Campinas, foram notificados 127 casos de gripe. 14 deles foram confirmados como H1N1, 6 como outros vírus e 34 ainda estão sendo analisados. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte na cidade pelo influenza A. A vítima é uma criança de 1 ano que já tinha problemas respiratórios. As gestantes, os menores de 2 anos, os maiores de 60 e pessoas com doenças crônicas devem se vacinar. Ela é uma vacina que não protege só contra o H1N1, que é o vírus que mais circula nesse momento, mas também contra outros 2 tipos do vírus da gripe. É uma vacina que, sobretudo para os grupos de maior risco, ou seja, aqueles extremos e faixa etária, indivíduos que tenham doenças de base cardíaca, pulmonar, por exemplo, né, ela diminui tanto o risco de adoecer, mas na eventualidade de acontecer, de haver infecção, ela diminui muito a gravidade da doença. A campanha de vacinação contra a gripe alcançou 72,34% do público-alvo em Campinas. Porém, a meta era imunizar 80% das pessoas. O número foi menor do que no ano passado, quando pouco mais de 78% do grupo prioritário foi vacinado. 2 eventos podem, explicar a não adesão à vacina. Vem sendo amplamente noticiado a importância de se vacinar os grupos de maior risco, mas existe a ideia de que uma vez vacinada, essa vacina vai proteger para o resto da vida, o que para a influenza não é verdade, a vacina tem que ser anual. Além disso, houve uma adesão maior nos anos 2010 e até 2011, talvez pelo fato de que estava muito próximo, nítida ainda, os casos graves que houve pelo H1N1 em 2009 e parte de 2010. Quem ainda não se preveniu contra a gripe pode procurar o posto de saúde mais próximo. A vacina ainda está disponível, a vacina idealmente deve ser aplicada antes do período de maior circulação do vírus, o vírus já está circulando já há alguns meses, mas quem não foi vacinado e apresenta ali situações de risco, ainda é tempo de se vacinar. Uma pesquisa da Unicamp traçou o perfil das crianças e jovens com câncer em Campinas. De acordo com o estudo, falhas no atendimento básico atrasam o diagnóstico da doença. A família de Vitor descobriu em dezembro do ano passado que o adolescente tem leucemia, um tipo de câncer que atinge os glóbulos brancos do sangue. Já passou por sessões de quimioterapia e segue o tratamento no Hospital Dr. Boldrini de Campinas. O garoto ingressou no grupo de alto risco da doença porque teve o diagnóstico muito tardio. Foram 9 meses desde que recebeu o primeiro atendimento médico com fortes dores de cabeça até a confirmação do câncer. O primeiro exame até a constatação, demorou 9 meses, assim, fazendo vários exames sobre outros vírus, se ele tinha algum outros vírus que ajuda a baixar os glóbulos brancos, outras coisas, tomou outras medicações para eliminar algumas bactérias do corpo, mas não chegava a alguma conclusão. Um estudo realizado por esta pesquisadora da Unicamp apontou que o drama de Vitor é muito mais comum do que se imagina. Ela analisou 180 prontuários de pacientes com até 19 anos e que trataram do câncer no Centro Boldrini entre 1996 e 2005. O trabalho mapeou as áreas onde os doentes viviam e constatou que a maior incidência ocorre nas regiões sul, sudoeste e noroeste da cidade. A gente precisou estudar a população para ver se realmente era um risco maior de se morar nesse lugar e ter câncer, ou era porque existiam mais crianças. Então a gente realizou os cálculos estatísticos em cima disso e viu que existe mais criança mesmo, não é que tem um risco maior. Mas quando eu digo que tem mais crianças e tem mais casos, eu tenho que ter um serviço preparado que já espere que naquele lugar venha uma demanda maior. A pesquisa identificou que existem falhas generalizadas no atendimento básico da saúde que atrasam o diagnóstico. A taxa de morte da população analisada ficou em 37%,
e poderia ser bem menor se a identificação da doença fosse mais rápida. Dependendo do tipo de câncer que esteja lidando, né, que a gente está lidando, ele precisa de um diagnóstico com exames específicos, ele precisa de ter um preparo médico específico para identificar rapidamente, porque às vezes os sintomas eles se confundem. Então, há um problema nesse sentido, que você precisa de um conjunto complexo para poder se ter um diagnóstico mais exato, mais correto, até para depois você ter um prognóstico melhor. Para a presidente do Centro Boldrini, o problema é grave e desanimador. Mas ela não culpa a falta de estrutura da rede. A principal falha, segundo a especialista, está na baixa capacitação dos próprios médicos. O grande problema, sob o meu ponto de vista, é pensar na possibilidade. As pessoas se negam a suspeitar de câncer numa criança de 5, 10 anos, 15 anos de idade. E um fato importante é conhecer que a medicina está mudando. A hora que você diminui a incidência das doenças infecciosas, você aumenta das doenças crônicas, e o câncer cai nas doenças crônicas. A forte massa de ar seco que está sobre a nossa região deixa o tempo estável e sem chuva nesta terça-feira. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%. Por isso, é importante beber bastante água e evitar a prática de exercícios ao ar livre. Em Campinas, máxima de 29 graus. Em Valinhos e em Americana, de 30. Já em Pedreira, os termômetros podem chegar aos 32 graus. Frutas, verduras e legumes distribuídos de graça em comunidades carentes de Campinas fazem a diferença na mesa de mais de 12 mil famílias em 80 bairros da cidade. Um projeto que pode virar exemplo mundial. O caminhão encosta para descarregar, algo comum na Ceasa Campinas. Só que aqui, todos esses produtos foram descartados da área de venda e agora vão ser selecionados e distribuídos de graça. O trabalho de captação, separação e doações é feito pela ONG ISA, Instituto de Solidariedade Alimentar, que funciona dentro da central de abastecimentos. O volume doado pelos atacadistas somam, em média, 300 toneladas por mês. A estrutura ainda tem câmaras frias para armazenar os mais perecíveis. Um trabalho diário realizado por 6 voluntários e 18 funcionários. Jefferson faz parte da equipe. Trabalha duro, mas tem prazer porque entende o que é passar necessidade. Para mim é uma satisfação, sabe por quê? Eu mesmo já passei fome, sei como é que é a situação do povão aí. E para mim é mó legal você chegar assim na periferia, entregar na mão de uma criança uma maçã, a criança chegar e falar assim, ó, ô tio, o que é isso aqui? Pô, isso aqui é uma maçã, é um chuchu. Né? Então para você se emociona na hora que você está entregando pro pessoal. Frutas, legumes, verduras, tudo vai para as caixas. Parte segue para 125 instituições sociais. O restante é doado para 15 mil famílias carentes cadastradas. É um conjunto de situações. Primeiro, a mentalização, o espírito solidário dos nossos permissionários, que no longo desses 28 anos tornou-se um projeto modelo para o Brasil. O governo federal considera como linha de extrema pobreza brasileiros que ganham até R$ 70 por mês. Em Campinas, são 1.222 pessoas cadastradas, ou melhor, que se enquadram neste cenário. Para complementar a alimentação, dezenas de pessoas esperam ansiosas o caminhão chegar. No CDHU do bairro São Martim, a mobilização é feita de um jeito especial. Então a gente tocando a sirene, o pessoal das quadras já sabe que o caminhão do ISA chegou e já está estabilizado lá no ponto da distribuição. Na longa fila, gente que precisa. Muitas vezes vem batatas, tomates, produtos bons, né, que tem nos ajudado muito. Você vai ao varejão, o preço está um absurdo. Chegar aqui você tem de graça, isso ajuda bastante. Porque às vezes estou precisando, né? Vem aqui, tem, eu levo. Ajuda muito. Ajuda muito da alimentação deles. Faz diferença vir aqui buscar comida?
Faz. Por quê? Porque sobra um pouquinho. Se não, não sobrava. O combate ao desperdício e à fome tem chamado a atenção. O modelo pode logo ser copiado em outros países. Levei essa ideia. Ela é realmente maravilhosa. É só que a prática dela é o exercício da participação de todos, a colaboração de vários segmentos. E é o que nós conquistamos na SEASA e o tempo providenciou para tornar o maior projeto do Brasil. Até para mim faz diferença que tem um salário. Imagina para aquele que é pai de família, aquele que está desempregado, aquele que tem 4 filhos, aquele que não tem como comprar, aquele que a hora que vê aquilo ali, você precisa ver que alegria que é os olhos das crianças, tendo uma laranja, tendo uma banana para comer, tendo um alface, porque é muito gratificante isso aí para nós. Isso aí só veio para trazer melhoria para a comunidade, uma nova pesquisa. E veja a seguir, Ponte Preta perde pela 6ª vez no Brasileirão e cai para o 13º lugar na tabela.